A paz do Senhor, meus irmãos, está começando mais uma lição da Escola Bíblica e nós estamos na revista Os Dons do Espírito Santo, que é de autoria do pastor Humberto Schmidt Vieira, que também é o nosso pastor presidente da Assembleia de Deus, Ministério Restauração. Você pode adquirir esta revista na nossa livraria Ramo da Videira e ela poderá enviar para você onde você estiver no Brasil. E também você pode adquirir essa revista de forma digital no site da Amazon. Então você poderá ter acesso a essa revista pelo celular, pelo computador, de forma digital. Através do chat você pode encontrar mais informações de como ter também a sua revista Os Dons do Espírito Santo para poder acompanhar a aula de hoje. Nós estamos na lição de número 4 e estaremos estudando então a atuação do Espírito Santo e o crente. Então, acredito que você já deu o seu joinha, já comentou aí o seu nome, a sua cidade, já compartilhou com seus amigos, né? Compartilhou com seus familiares, colocou no status que está começando a nossa lição da Escola Bíblica. Eu tenho certeza que Deus tem algo maravilhoso para você através desta aula. Mas antes que nós venhamos a dar início ao conteúdo desta lição, eu peço que você feche os seus olhos e você ore comigo. E também você, professor, que está assistindo essa aula para preparar o conteúdo da sua ministração aí na sua congregação, você também, antes de começar a sua aula, você leve a sua classe, os seus alunos, para orarem também, pedindo a ministração do Espírito Santo, a direção do Espírito Santo nessa escola bíblica, para que o Espírito domine o ambiente, domine a sua fala e o Espírito Santo tome conta desta escola bíblica. Vamos orar então? Senhor meu Deus, mais uma vez, Senhor, estamos aqui para aprendermos mais de Ti, Senhor. Nós precisamos ser edificados, guiados por Ti, precisamos ouvir a Tua voz e eu te peço que, através desta escola bíblica, o Senhor possa ministrar aos nossos corações a Sua vontade. Guia-nos no caminho de retidão, no caminho de santificação, no caminho da humildade, Senhor, e que a Tua palavra provoque em nós as mudanças necessárias. Eu te peço que o Senhor, neste momento, use a minha vida, use a minha boca para ministrar a tua igreja, aos professores que estarão também ouvindo essa aula, a todos que acompanharem esta transmissão, eu peço que o Senhor me use para edificação do teu povo. Assim eu te clamo e creio na tua providência e peço, Espírito Santo, ajude-me a concluir, a executar a tua vontade para a minha vida, para a tua igreja, nesta transmissão. Amém. Então, meus irmãos, você que tem a sua lição, você que tem a sua revista, veja aí na página 38, a lição de número 4, e você verá ali o versículo introdutório e também as leituras que nós vamos fazendo durante a semana, né? São vários versículos que vão sendo semeados no nosso coração para que, quando chegue o dia da ministração da escola bíblica, o nosso coração já está bem preparado com estes versículos que antecipam o conteúdo da nossa revista da escola bíblica. Então, isso está ali no Leia e Medite Diariamente, né? Ali estão vários versículos para você lendo e os dias que você lerá estes versículos, ali tem para cada dia da semana uma quantidade de versículos, ali são alguns versículos que você poderá ler diariamente para seu coração já ser preparado para essa lição. O versículo introdutório vai nos dizer assim: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Isso está no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, no capítulo 14, no versículo de número 16. E é justamente sobre a ação desse Consolador na igreja, né? Esse Consolador que está sempre conosco,
É esse Consolador que será o tema de toda esta revista, mas especialmente nessa lição, nós teremos já uma boa noção de como ele age na igreja, como ele age na vida do crente. Ao olharmos o esboço na página 39, nós vamos ver ali no que trataremos nessa revista. Então, o primeiro ponto, nós vamos ver a atuação do Espírito Santo na igreja, e desse ponto decorrerão outros 3, que é a atuação do Espírito Santo sobre a vida do crente, a atuação do Espírito Santo por meio do crente. Aí nós vamos ver também a diferença entre dons espirituais e fruto do Espírito, que é algo que muitas pessoas têm dúvida dessa diferença, e nós vamos trabalhar isso nessa lição de hoje. E também, por último, nós temos a explicação da atuação do Espírito Santo na capacitação do crente. Então, vamos então ao primeiro ponto, né? E entendendo então as formas de atuação do Espírito Santo na igreja. Veja, essa lição, irmãos, de hoje, ela é tão importante para nós, porque nós temos ouvido notícias de avivamentos aqui e ali, especialmente temos nos últimos dias aí ouvido notícias de um avivamento nos Estados Unidos, onde as pessoas estão tendo culto lá continuamente. Mas será que é um avivamento genuíno? Será que não? Então, com base na revista de hoje, você poderá filtrar, identificar aquilo que é uma ação legítima do Espírito Santo, aquilo que é um avivamento legítimo, aquilo que é gerado realmente pelo Espírito Santo, ou talvez aquilo que pode ser gerado pela emoção, pela mídia, né, e pela carne, e até mesmo por ações malignas. Então, é importante nós identificarmos qual realmente é a atuação do Espírito Santo, para quando identificarmos aquilo que é o verdadeiro, vamos saber também aquilo que é falso. Então, é muito importante que você preste atenção nesta escola bíblica de hoje, para que você, sabendo aquilo que é o certo, identifique também aquilo que é errado e não caia em armadilhas de mentira, de engano, se declarando como um avivamento, como uma ação do Espírito Santo, quando na verdade são ações de falsos profetas, de enganadores, que querem lhe levar à destruição. Então, no primeiro ponto, irmãos, nós vamos ver então os três grandes ramos de atuação do Espírito Santo. O primeiro ponto é a atuação sobre a vida do crente. E aí nós vamos ver como o Espírito Santo ele abençoa o crente, como ele derrama dádivas sobre o crente. Nós também temos a atuação por meio da vida do crente, ou seja, o Espírito Santo age no crente, mas para alcançar um terceiro, para alcançar outra pessoa, para abençoar outra pessoa. E nós também temos a atuação do Espírito Santo como capacitação, como uma ação capacitadora do crente. E aí isso dá condições de o crente viver uma vida feliz e também dá condições para que ele abençoe outras pessoas. Então, esses são os 3 pontos que serão abordados nesta lição de hoje. Então, na página de número 40, nós temos ali o ponto 2, que é a atuação do Espírito Santo sobre a vida do crente. Então, como o Espírito Santo age em nossas vidas, né? Como nós somos alvos do Espírito Santo, alvos de bênçãos do Espírito Santo, como que ele age de uma maneira tão maravilhosa e quais são as formas de ele agir na nossa vida, é o que vamos tratar nesse ponto de número 2. É a atuação do Espírito sobre a vida do crente. O primeiro ponto que nós temos, e aqui nós temos alguns pontos, né, irmãos? Obviamente, a atuação do Espírito Santo ela é inumerável, né? Nós talvez nos esqueceríamos de alguns pontos, mas o que vamos tratar aqui são os pontos que nós consideramos os mais relevantes, os mais importantes. E estes nós vamos trazer alguns exemplos e vamos trazer uma aplicação para a nossa vida.
Então, dentro desses pontos aí, dentre esses pontos, nós temos a ação do Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, levando-o ao arrependimento. Isso está lá no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, no capítulo 16, no versículo de número 8, que diz exatamente assim: quando ele vier, Jesus falando do Espírito Santo, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E aí eu considero, irmãos, que esta é a principal atuação do Espírito na vida de um homem. É levá-lo ao arrependimento, à consideração de quão terrível é o seu pecado, de quão abominável é o homem diante de Deus com os seus pecados. Então, a partir desta ação do Espírito Santo decorre toda a vida cristã. Sem esta revelação, não há salvação. Ao tratar sobre esse tema, eu costumo usar o exemplo de uma pessoa que está sobre a terra, na beira de um rio, e alguém lhe joga uma boia, um salva-vidas, joga uma boia e diz: olha, cuidado, você vai se afogar, você vai morrer, segure-se nessa boia, porque você está em perigo. Aquela pessoa que está na beira do rio, ela vai achar que o salva-vidas está louco, né? Que ela não precisa daquela boia, ela está muito bem, está segura e não precisa de nenhuma ajuda, não precisa de um socorro. Mas se esta mesma boia é jogada para alguém em alto mar, né, que não há como se salvar por si só, ela está em alto mar sozinha, e por mais que ela saiba nadar, uma hora ela vai cansar. Se alguém lhe jogar uma boia, se alguém prestar um socorro a essa pessoa, ela vai se agarrar àquilo com todas as forças, porque ela sabe que é a única oportunidade que ela tem para ser salva, para livrar a sua vida daquele perigo, para livrar a sua vida da morte. Então, veja, é tão primordial essa revelação do perigo do pecado, que sem isso, irmãos, nós não nos damos conta de que precisamos de salvação. Se não entendermos, se o homem, se o mundo, se as pessoas não entenderem que precisam ser salvas dos seus pecados, que o pecado conduz à morte, que o pecado a leva para o inferno, mas que existe salvação para isso, né? Se ela não se der conta de quão perigoso é o pecado, ela não vai também se dar conta de que precisa de um Salvador. E aí chega naquela situação que nós oferecemos a salvação, apresentamos Jesus Cristo, e às vezes falamos: olha, Jesus morreu por causa dos seus pecados. Jesus morreu por você. E as pessoas vão dizer: mas eu não pedi para ele morrer por mim. Né? Porque elas não se dão conta de que precisam ser salvas, de que estão indo para o inferno. Para elas estão como que na beira do rio, estão tranquilas, em chão firme, quando na verdade estão se afogando em seus pecados, estão indo para as trevas deste afogamento terrível, desta morte terrível que leva as pessoas, do pecado que leva essas pessoas para o inferno. Então, eu considero que esta revelação, desta atuação que o Espírito Santo efetua na vida de uma pessoa, convencendo do pecado, da justiça e do juízo, eu considero que isso é fundamental, né, para a salvação. Esse é, para mim, o principal ponto, a principal atuação do Espírito Santo em nossa vida. Quando lemos 1 Coríntios, no capítulo de número 15, no versículo de número 3, nós vamos ver que Paulo, ao ensinar para a igreja em Corinto a respeito do Evangelho e da necessidade de perseverar na revelação do Evangelho, Paulo ele resume o Evangelho ao dizer que Jesus morreu pelos nossos pecados. Jesus morreu pelos nossos pecados.
Essa é a base do Evangelho. Então, por que Jesus morreu? Ou, primeiramente, quem é Jesus? Né? Jesus é o eterno, é o Verbo, é aquele que era, o que é e há de vir, é o Deus forte, é o príncipe da paz, né? É o Deus poderoso. Né? Então, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, ele se entregou por nós. Então, ele sendo Deus, se fez homem, semelhança de homens, e foi servo, fiel até a morte, morte de cruz. Então, Jesus, sendo Deus, não teve com usurpação de ser igual a Deus, mas se entregou por nós, por causa dos nossos pecados. Então, Jesus não foi morto, não foi perseguido por causa dos judeus, por causa dos romanos. Jesus não morreu por causa da traição de Judas. Não. Não foi por causa da maldade apenas dos romanos ou da inveja dos judeus. Não. Jesus morreu por causa dos nossos pecados, por causa dos nossos pecados, por causa de mim, por causa de você, e da maldade, da perversidade dos nossos pecados, Jesus morreu. Então, pense numa balança antiga. Não sei se você já tem idade para ter presenciado isso antigamente, né? Mas até mesmo você jovem talvez já viu alguma foto ou, né, olhou um museu, enfim. A balança de antigamente, ela se constituía de duas bases, né, que você colocava o objeto de um lado e do outro lado você colocaria os pesos, já são pesos pré-determinados, já estabelecidos, né, de 1 quilo, de 200 gramas, 100 gramas, 50 gramas. E o outro lado você coloca o objeto, então, e conforme o peso do objeto, você colocaria pesos do outro lado. Até o ponto que a balança equilibraria. Então, ao chegar no equilíbrio, você diria que de uma forma justa, sendo a balança justa, né, sendo uma boa balança, você saberia, conforme o peso que estiver de um lado, você saberia, então, o peso do objeto do outro lado. Então, quando falamos que Jesus morreu pelos nossos pecados, nós precisamos entender a gravidade dos pecados e entender o valor do sacrifício de Jesus. Porque se o pecado ele não é algo tão terrível assim, se o pecado ele não é algo tão grave, por que do outro lado da balança se colocou o sacrifício de Jesus? Perceba que quando você desvaloriza ou menospreza o peso do pecado, né, quando você menospreza a gravidade do pecado, você está também dizendo que o sacrifício de Jesus não é aquilo tudo. Você está desconsiderando a importância do sacrifício de Jesus. Porque por causa dos nossos pecados, Jesus foi morto. Jesus morreu pelos nossos pecados. Então, quando eu valorizo e entendo o peso que tem o sacrifício de Jesus, eu também começo a entender o peso do pecado. Quando eu entendo o peso do pecado, eu também entendo o peso do sacrifício de Jesus. Porque se o pecado não é tão grave, irmãos, e alguns dizem, não, isso aí não faz mal, isso não é bem assim, né? Ou isso é coisa de antigamente, eu estou dizendo que o pecado é levinho. Se o pecado é algo levinho, poderíamos ter matado uma barata. Poderíamos ter matado, então, um cachorro morreu pelos nossos pecados. Por mais que hoje um cachorro talvez seja considerado mais importante do que uma pessoa, para alguns, né? Então, se o pecado não é algo tão grave, que Moisés morresse pelos nossos pecados, que Abraão morresse pelos nossos pecados, né? Enfim, você pode pensar num bom cristão e esse teria morrido pelos nossos pecados, mas não, para satisfazer esta balança de justiça de Deus, apenas Deus se entregando por nós, morrendo por nós, foi suficiente para equilibrar a sua justiça nessa balança
e compensar a ira de Deus por causa do pecado. Então, Jesus morreu pelos nossos pecados. Então, veja, entendendo isso, irmãos, entendendo isso, decorre a nossa fé no sacrifício de Jesus Cristo, na salvação em Jesus Cristo apenas. Porque, trazendo novamente o exemplo daquele homem em alto mar, por mais que ele seja um exímio nadador, chegará uma hora que ele vai cansar. Então, apenas por nossas boas obras nós não alcançaremos salvação. Só a salvação por meio da fé em Jesus Cristo. Obviamente, essa fé gera boas obras. Esta fé em Jesus Cristo nos faz repudiar o pecado. Ao entendermos o valor que tem o sacrifício de Jesus e termos fé no sacrifício de Jesus, nos faz abominar o pecado, porque entendemos o quão vil, o quão terrível é o nosso pecado. Também, ao lermos Mateus, no capítulo de número 7, no versículo de número 22 e 23, nós vamos ver algo maravilhoso que Jesus nos ensina. Capítulo de número 7 de Mateus, versículos 22 e 23. Assim diz a palavra do Senhor. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Olha que coisa interessante, meus irmãos. Chegarão pessoas no dia da prestação de contas diante de Deus. Naquele dia, elas ousarão se justificar, né? Tentarão se apresentar diante de Deus com aquilo que faziam, com os seus milagres, com as suas profecias, como elas agiam expulsando demônios. Mas não é isso que identifica aquele que é conhecido por Deus, aquele que tem o Espírito Santo. Jesus dirá, eu nunca vos conheci, vós que praticais a iniquidade, você que vive no pecado. Então, ainda que a pessoa profetize, expulse demônios, faça muitos milagres, se ela vive uma vida de iniquidade, uma vida sem santificação, uma vida de pecado, uma vida mundana, escrava do pecado, ela pode fazer maravilhas. Isso não significa que o Espírito Santo de Deus opera, atua na vida dela. Porque a principal, a primeira ação do Espírito é nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, ele transforma a nossa vida, e aquele que era iníquo, aquele que era pecador, aquele que era escravo de sua carne, escravo do pecado, ele passa a ter uma nova vida. Isso é a manifestação, a identificação de que o Espírito Santo opera na vida de uma pessoa. Ele é convencido do pecado, da justiça e do juízo e não vive mais na prática da iniquidade. Entende? Então, Jesus, glória a Deus por isso, né? Jesus nos tira toda dúvida, irmãos, a respeito do que é realmente a atuação do Espírito Santo. Então, não adianta fazer milagres, profetizar, expulsar demônios, mas viver uma vida de pecado. Porque o principal avivamento conduz santificação, mudança de vida, mudança de caráter, de comportamento, né? Ele nos livra da iniquidade. Não são apenas sinais e prodígios, né? O Espírito Santo não vem apenas para nos trazer dons de operação de milagres, né? Ele faz isso também, mas não apenas isso. O principal é nos livrar da iniquidade, de uma vida de pecado. Amém, meus irmãos? Então, entendido isso, vamos ao ponto de número 2.
ele opera o novo nascimento em conjunto com a palavra de Deus. Respondeu Jesus: em verdade vos digo que quem não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Isso está em João 3, versículo 5. E também em 1 de Pedro, primeira carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 23, diz: pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Então veja, é uma atuação importantíssima, né? Decorrente do convencimento do pecado, da justiça e do juízo, é a ação sobrenatural que regenera a pessoa, faz com que ela nasça de novo. Ou seja, se até então ela vivia apenas com os conceitos de seus pais, com as tradições, né, segundo o curso deste mundo, segundo o que ela aprendeu no mundo, e assim eram os seus costumes, a sua forma de falar, de viver, de se vestir, de se comportar, vivia uma vida de pecado, né, guiada pela carne. Ao ser regenerada, ela nasce de Deus, ela passa a ser filha de Deus. Essa pessoa, ela se torna uma nova pessoa. E isso só pode fazer o Espírito Santo. Uma pessoa, ela pode até se esforçar para mudar de vida. Ela pode até fingir ser cristã e até acompanhar o movimento cristão. Mas se o Espírito Santo não operar na vida dessa pessoa, o novo nascimento, se não houver realmente uma mudança sobrenatural, uma regeneração espiritual, essa pessoa não vai suportar a pressão do pecado e logo aquilo que estava escondido, logo aquela farsa vai ruir, ela não vai suportar a pressão do pecado. Para que ela possa, de fato, ser filha de Deus, ela precisa ser regenerada, precisa nascer de novo pela água e pelo Espírito. Então, a palavra de Deus e o Espírito Santo agem na vida da pessoa, agem na vida daquele que se entrega, daquele que aceita Jesus. E essa pessoa, ela muda de vida completamente. Glória a Deus por isso. Essa é uma ação maravilhosa do Espírito Santo. Nós, no ponto 3, vamos ver que o Espírito também guia e ensina. Então, além de sermos salvos, sermos libertos, nascermos de novo, sermos convencidos do nosso pecado, nos arrependermos, nos humilharmos, estarmos dispostos a viver a vontade de Deus, imagina se você não tivesse um acompanhamento do Espírito Santo, né? Você fosse agora, pronto, se converteu e agora se vira. Né? Seria dificílimo, mas graças a Deus, graças ao Espírito Santo, né, nós temos esse acompanhamento diário, constante. E ele vai nos conduzindo a uma vida de retidão, a uma vida de santificação. Ele vai usando a igreja, vai usando as lideranças, os profetas, os pregadores, os cantores. Deus vai nos ensinando por sua palavra, nos dando visões, nos dando sonhos. Deus vai nos conduzindo, vai nos guiando. Vamos ver Romanos 8,14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E também João 14, 16 e 26. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então, o Espírito Santo, ele nos ensina todas as coisas. E baseado nessa fé, meu irmão, minha irmã que está me acompanhando agora, nós temos que pôr em prática essa fé. Se cremos que o Espírito Santo ele nos guia, ele nos ensina, ao nos depararmos com alguma dúvida, com alguma situação, algum problema, baseados nessa fé, nós devemos de correr a Deus, clamarmos a Deus, fazer campanha de oração, jejum, para que Deus nos mostre o caminho correto.
Nós não podemos apenas colocar esses versículos em uma gaveta, né, da nossa memória, termos isso como algo teórico. Não, nós precisamos pôr em prática. O Espírito Santo, ele nos ensina todas as coisas. Ele quem nos guia, ele está sempre conosco como um professor ao nosso lado, nos mostrando o caminho correto, indo à nossa frente, nos guiando no caminho de retidão para os céus. Então creia nisso, creia nisso. Se você tem alguma dúvida, se você está passando por algum dilema, corra aos pés do Senhor, Ele vai lhe mostrar o caminho correto. Esteja atento à voz do Espírito Santo que age nos cultos, age nesta escola bíblica que estamos tendo agora. O Espírito Santo está constantemente trabalhando na sua vida. Se você estiver atento neste momento, durante a ministração dessa escola, eu creio que o Espírito Santo está lhe guiando, está lhe ensinando, e você não vai se desviar, não vai se corromper, não vai se afastar da verdade. Esteja atento à voz do Espírito Santo. Ele está sempre conosco, nos guiando. O Espírito Santo também nos consola, é o ponto 4, na página 41. E ali nós vamos ver também em João 14,16, né, que ele é o Consolador que está sempre conosco. Também no versículo 7, diz que, mas eu vos digo a verdade, convém-nos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros, se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Então, quando Jesus fala sobre esse Consolador, às vezes nós temos uma ideia um pouco equivocada do que seria essa consolação. Porque hoje nós temos uma ideia de consolação, até mesmo por causa desses coaches que estão por aí, né, aos montes, né? Os coaches sempre trazendo as suas palavras de ânimo, as suas palavras que favorecem o nosso ego, que nos inflam, né? Temos os livros de autoajuda, então, às vezes as pessoas pensam que consolação se resume a isso, a fazer você acreditar que as coisas vão melhorar, que vai dar tudo certo, que você vai dar a volta por cima, né? Ou como diria um hino aí, quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção, vai se arrepender. Vai estar entre a plateia e você no palco. Então, infelizmente, as pessoas pensam que é isso. Deus vai lhe exaltar, vai lhe colocar sobre os demais, vai espalhar o seu nome, você vai ser grandioso. E isso tudo é algo que enche o nosso ego, né? Que faz com que nós, pela nossa soberba, venhamos a nos inflar, né? A achar que somos alguma coisa. Às vezes as pessoas pensam que o consolador, que o consolo é passar a mão na cabeça, ainda que a pessoa esteja errada. É aplaudir para tudo, né? Você pode fazer a coisa mais terrível, o Espírito Santo vai estar ali lhe ajudando, lhe aplaudindo, querendo seu bem, sempre lhe favorecendo, independente do que você esteja fazendo. Então as pessoas acabam resumindo de uma forma equivocada o que seria a consolação e aí aplicam esse equívoco no Espírito Santo. Mas quando lemos a palavra de Deus, meus irmãos, nós vamos ver que a ação do Espírito Santo como consolador é nos levar a pensarmos na eternidade. Não é trazer um consolo em coisas terrenas, não é nos ligar ainda mais às coisas terrenas, mas é justamente nos fazer pensar no céu. Porque somente no céu estaremos livres da corrupção dessa carne, da corrupção do mundo, né? Só no céu encontraremos uma nova vida completamente livre dos problemas desse mundo. Então, o Espírito Santo ele
leva a nossa alma, o nosso espírito a nos conectarmos com esta revelação, com esta verdade, que o nosso descanso é no céu. E lá receberemos um novo corpo, um corpo glorificado, livre do pecado. Lá estaremos habitando para sempre com Deus e estaremos livres dos problemas desse mundo, da corrupção desse mundo, da corrupção da política, enfim, de todos os mais variados tipos de problemas que enfrentamos nesse mundo. Somente no céu encontraremos, de forma plena, né? Encontraremos a liberdade para o descanso para a nossa alma desses problemas que nós enfrentamos no mundo. Então, a ação do Espírito Santo não é nos consolar, nos dando esperança em coisas terrenas, mas justamente nos levar a termos esperança naquilo que é eterno. Por exemplo, em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 17 e o 18, nós vamos ver assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós para as coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Então perceba que Paulo, movido pelo Espírito Santo, nos leva a entender que estamos sofrendo, temos tribulações, mas ele já desconsidera a tribulação. Paulo, que foi um homem que sofreu bastante, mas ele diz: a leve e momentânea tribulação produz um eterno peso de glória, sem comparação, muito excelente. Então, Paulo não nos diz assim: olha, tem tribulação, mas persevere que logo tudo vai mudar, vai dar tudo certo. Você está sofrendo um problema financeiro, creia que Deus vai lhe fazer um milionário, Deus vai lhe tornar a pessoa mais rica desse mundo. Você está com um problema de saúde, pode crer que vai dar tudo certo, você nunca mais vai ter nenhum resfriado. Você está com alguém está lhe perseguindo, fique tranquilo que Deus vai agir e vai dar tudo certo. Não é essa a consolação, por mais que nós creiamos que o Espírito Santo, que Deus tem condição, que tem poder para fazer coisas infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então Deus pode fazer isso que eu acabei de falar e muito mais ainda. Mas não é isso que consola o crente. O consolo do crente vem, da parte do Espírito Santo, quando ele percebe que, por mais que ele passe problemas aqui, há uma eternidade para ele de uma glória, de um peso incalculável, há um galardão maravilhoso, há uma recompensa maravilhosa ali esperando. E não é algo supérfluo, não é algo passageiro, não é algo temporal, é uma coisa eterna e gloriosa que lhe espera. E isso consola o crente, isso fortalece o crente. Ele não está esperando apenas coisas terrenas, bênçãos para agora, por mais que Deus faça. Ele não está consolando a sua alma nessa expectativa. Não é isso que satisfaz a sua alma. Não é a expectativa das coisas terrenas. Mas o que realmente estrutura um crente é a fé naquilo que é eterno. Então essa é a principal ação consoladora do Espírito Santo. Manter o crente, embora vivendo nesse mundo, conectado com Deus, com aquilo que tem uma relevância eterna e lhe confere a certeza da vitória, tanto no momento presente quanto no futuro terreno e na eternidade. Vamos ao ponto de número 5 e vamos ver então que o Espírito Santo ele nos faz lembrar a palavra de Deus. Já temos lido, João 14, 26, que o Espírito Santo nos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Então Jesus disse que é a ação do Espírito Santo, a ação do Consolador, trazer à memória a palavra de Deus. Isso, de fato, é uma atuação maravilhosa do Espírito Santo. Quantas vezes nós estamos lutando, estamos sofrendo,
e de repente vem uma palavra de Deus para nós, através de um louvor que a gente lembra, de uma pregação, de um trecho, de um versículo da palavra de Deus, e isso traz um vigor, traz um despertamento, um avivamento. Que obra maravilhosa, que atuação maravilhosa é essa do Espírito Santo ao nos trazer à memória a palavra de Deus. Então, muitas vezes nós estamos trabalhando, né? Estamos limpando a casa, limpando o carro, fazendo as atividades do dia a dia, e vem aquela palavra consoladora, né? Que coisa boa é recebermos a lembrança da palavra de Deus. Isso muda o nosso dia, não é mesmo? Isso muda o nosso dia. Às vezes estamos andando de carro, estamos na fila lá, às vezes atribulados, preocupados com uma situação, com outra, e vem uma palavra de Deus à nossa memória, e isso muda totalmente o nosso dia. Então, essa também é uma atuação importantíssima do Espírito Santo, nos trazer à memória a palavra de Deus, né? Às vezes estamos enfrentando uma tentação, enfrentando o pecado, enfrentando a ira, a murmuração, e vem a palavra de Deus nos gerando temor, nos trazendo misericórdia, compaixão, longanimidade, enfim, nos ajudando, nos dando condições de vencer o pecado, de vencer a tentação, né? Nos dando um escape para o pecado. Então, essa é uma atuação maravilhosa do Espírito Santo, que eu tenho certeza que todos os irmãos podem testificar e testemunhar dessa atuação do Espírito Santo. Outra atuação também importante do Espírito, é o ponto 6, é que o Espírito Santo ele alegra. Romanos capítulo 14, versículo 17, vai dizer assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Oh, meus irmãos, a vida cristã é uma vida de renúncia, é uma vida de perseguições, né, de abnegação, de sofrimentos. Imagina se nós não tivéssemos essa alegria, né? Nós renunciamos à alegria do mundo, renunciamos os prazeres da carne. Agora imagina se nós não tivéssemos opondo-se ou em recompensa dessa negação, dessa renúncia, se nós não recebêssemos a alegria do Espírito Santo, nós seríamos um bando de gente deprimida, né, sofredora, chorando pelos cantos. Se não houvesse essa alegria do Espírito Santo, o que seria de nós? Mas graças a Deus que nós recebemos então da parte de Deus, recebemos pela ação do Espírito Santo uma alegria incomparável, né? Não há carnaval que se compare com a alegria que Deus tem nos dado, né? Não há bebida alcoólica, não há droga que se compare àquilo que Deus nos tem dado no dia a dia, né? Essa alegria que nos satisfaz, que nos preenche, que nos revigora, né? Que nos coloca de pé, que coloca um sorriso no nosso rosto. Essa é uma ação também maravilhosa do Espírito Santo de Deus, que trabalha na vida do crente diariamente, né? É a alegria do Espírito Santo. Isso o mundo não conhece, isso o mundo não consegue reproduzir. Essa alegria só o crente tem. O crente que tem o Espírito Santo de Deus sabe testificar dessa ação do Espírito Santo. Ponto 7, e aí é o último ponto desse tópico. Ponto 7 vai falar sobre que o Espírito Santo dá novas línguas, ou dá línguas como sinal da veracidade da sua palavra. Então aqui nós vamos ver o dom de falar em línguas estranhas como manifestação sobrenatural da ação do Espírito Santo por meio da palavra. Então, quando nós olhamos a história, olhamos os Atos dos Apóstolos e vemos ali a pregação de Pedro na casa de Cornélio, Pedro está no meio de uma pregação simples, ele está trazendo ali aos irmãos
o ensinamento a respeito de Jesus Cristo, mostrando quem é Jesus Cristo, né? Gerando essa fé em Jesus Cristo. No meio da pregação, sem apelo algum, as pessoas começam a falar em novas línguas, vão falar aqui, outro lá e lá, e de repente todos estão falando em novas línguas. Isso foi uma coisa maravilhosa. Eu gostaria de estar nesse culto, né? Que culto marcante para a história da igreja. Então veja, irmãos, havia uma barreira entre os judeus e gentios. Os judeus consideravam os gentios incircuncisos, não poderiam ser filhos da promessa, ser filhos de Deus. Eram pessoas inimigas da fé, vamos dizer assim. Mas justamente porque o Espírito Santo se manifestou na vida desses irmãos, trazendo então essa evidência, este sinal das novas línguas, os irmãos judeus receberam também os gentios como parte da igreja. É justamente essa justificativa que Pedro traz à igreja de tradição judaica, né? A igreja formada principalmente pelos judeus, quando ele retorna desse culto familiar, ele vai apresentar aos irmãos a justificativa de ele estar entre os gentios, porque para os judeus Pedro estava se mundanizando, né? Estava misturado com gente ruim lá, os incircuncisos. Mas Pedro vem mostrando, então, desde o seu momento de oração, né, porque o Espírito Santo já vinha agindo lá na casa de Cornélio, mas também agindo no momento de oração, enquanto Pedro estava orando, né, e vem aquele lençol trazendo os animais impuros, e Pedro vai narrando toda a história, que se conclui com esse derramamento do Espírito Santo que ocorre de repente, sem que houvesse um apelo no meio da pregação, né? Então Pedro diz, como que eu vou impedi-los de serem recebidos na igreja, de serem batizados em águas, se o próprio Espírito Santo já os recebeu? Olha aí o sinal é falar em línguas. Então, obviamente, nós vamos aprender sobre o dom de falar em línguas, sobre orar em mistérios, de uma forma ainda mais específica, mais detalhada, nas próximas lições, mas já tenha em mente que o falar em línguas também é um sinal sobrenatural da ação do Espírito Santo, confirmando a fé, confirmando a palavra de Deus, trazendo esse desprendimento, como eu posso dizer, quebrando as cadeias que às vezes opera na mente das pessoas, impedindo que elas creiam na palavra de Deus, creiam na pregação, creiam no Evangelho. Ali em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 22, Paulo vai ensinar que o falar em línguas é justamente um sinal para os que não creem. Porque ainda que ele não creia na palavra de Deus, ele não creia na pregação, mas imagina se ele é tomado pelo Espírito Santo e passa a falar em novas línguas, isso não foi gerado por ele, não foi algo humano, foi algo sobrenatural, então toda aquela barreira de incredulidade cai por terra. Então este é um sinal maravilhoso, né? O falar em novas línguas, e isso é uma ação do Espírito Santo também. Ele dá novas línguas como sinal da veracidade de sua palavra. E aí a pessoa é tomada de fé na palavra de Deus, tomada de fé no Evangelho. Pois bem, meus irmãos, nós vamos encerrando então esse tópico, e o próximo será tópico 3, a atuação do Espírito Santo por meio do crente. Mas este tópico será ministrado, se não me falha a memória, pelo presbítero irmão Paulo Robson. Eu agradeço a sua atenção até aqui, e caso você não tenha participado da ministração desde o início, eu quero reforçar aqui o convite, um pedido, para que você se inscreva nesse canal do Ministério Restauração, que também você comente aí o seu nome, a sua cidade, que você compartilhe com seus amigos e familiares, e também você dê um joinha aí nesse vídeo,
para que esta plataforma, o YouTube, reconheça este vídeo, esta transmissão como algo relevante. Amém, irmãos? Se você também não tem a revista que nós estamos ministrando, você pode comprá-la, adquiri-la na Ramo da Videira, nossa livraria ali em Porto Alegre, ou também você pode ter essa revista de forma digital, comprando pelo site da Amazon. Então você pode receber, então, adquirir, melhor dizendo, essa revista de forma digital na Amazon. Meus irmãos, então até aqui seria a minha participação. Muito obrigado pela sua atenção, que Deus lhe abençoe e que o Espírito Santo domine a sua vida e se manifeste de uma forma poderosa. Muito obrigado. Vamos para o terceiro tópico da nossa lição de hoje, a atuação do Espírito Santo por meio do crente. Vamos estar lendo, meus irmãos, esse trecho, esta primeira parte, esse primeiro parágrafo deste tópico que fala o seguinte. Os irmãos podem acompanhar, os irmãos que estão aí com o seu celular ou na tela do seu computador, do seu notebook, vamos ler conosco. Nesse caso, o Espírito Santo na vida do crente produz uma manifestação que repercute no relacionamento do cristão com o mundo e com a igreja. Essa manifestação do Espírito Santo é resultado da sua presença dentro do crente, agindo de dentro para fora, e se revela de duas formas: pelos dons espirituais e pelo fruto do Espírito. Glória a Deus. Meus irmãos, nós estamos falando a respeito dessa atuação do Espírito Santo por meio do crente. Nós estamos vendo aqui, meus irmãos, que esta ação do Espírito Santo de Deus, ela age de dentro para fora. É interessante nós observarmos que, quem sabe, quem já pensou, ficou meditando nisso, né? Como não seria bom, né, ser como os discípulos que andavam com Jesus, que estavam ao lado de Jesus, que viam os milagres que Jesus fazia, ouvia diretamente as revelações que Jesus transmitia para o povo. Mas veja, meus irmãos, a ação do Espírito Santo na nossa vida é uma ação diferenciada. Por quê? Porque mesmo os discípulos estando juntamente com Jesus, os discípulos estavam com Jesus fora deles. Jesus estava ao lado, externamente a eles, ao corpo, à alma, ao espírito deles. Agora, esta atuação do Espírito na nossa vida, ela é semelhante a um remédio. Veja que um remédio ele é algo externo, mas quando você ingere, quando você engole aquele remédio, o que acontece? Aquela química, aquelas substâncias que estão naquele remédio, elas vão se dissolvendo de tal forma que aquele remédio ele se desfaz e entra para dentro do seu corpo e começa a surtir efeito. Aleluia, glória a Deus. Veja, se a pessoa está com alguma dor, normalmente tomamos alguns remédios, alguns analgésicos, enfim, você toma aquilo depois, né, toma aquele remédio, depois de algum tempo vai surtindo efeito, até que o momento que você recebe que houve uma mudança, houve uma transformação, até que você sentiu, fui curado, fez efeito, aleluia. Então veja, os discípulos andavam com Jesus no seu lado, mas o Espírito de Deus, aleluia, ele não está no nosso lado, ele está em nós. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Então veja, essa atuação do Espírito Santo por meio do crente, ele vai agindo e vai fazendo este efeito, assim como um remédio vai fazendo efeito na nossa vida, no nosso organismo, assim também o Espírito ele vai agindo. Então, como nós vimos aí nos tópicos anteriores, nós vimos que o Espírito ele convence do pecado, da justiça, do juízo, ele opera o novo nascimento, ele guia, ele ensina, ele consola, ele alegra. Então, nós vemos esta ação, este efeito desta ação do Espírito na nossa vida. Agora, nós vamos ver então, a partir de agora,
este efeito externo. Até agora nós vemos então esse efeito interno da ação do Espírito Santo na nossa vida, e isso então agora vai gerar algum efeito externo, que nós vamos ver, que é os dons espirituais e o fruto do Espírito. Agora então nós vamos ver esta ação externa, que é esta manifestação do Espírito por meio dos dons espirituais. Leiamos. A manifestação do Espírito Santo através do crente, objetivando a construção e crescimento da igreja na terra, é chamada de dons espirituais. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso, mas um só, é o mesmo Espírito, que realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Então veja, meus irmãos, que aqui está os dons espirituais e vai agir segundo este objetivo do Espírito, visando um fim proveitoso. Então veja, este fim proveitoso é o crescimento da igreja, é o avanço, é a edificação, é o crescimento no sentido de almas que vão ser alcançadas por meio daqueles dons espirituais. Nós depois vamos ver com detalhes todas as manifestações dos dons do Espírito Santo que Deus quer realizar na nossa vida. Mas veja, nós temos que ter esta ciência que é sempre para um fim proveitoso, não procurando o meu objetivo, o meu propósito, quem sabe a fama, quem sabe aí algum reconhecimento humano, mas visando este fim proveitoso. Aquilo que vai gerar um crescimento para a igreja, aquilo que vai gerar um avanço para o reino de Deus. Então veja, este é o propósito da ação do Espírito Santo de Deus que vai agir no meio da igreja. Então vejam, vamos pegar aqui o exemplo da igreja primitiva, em que a Bíblia nos mostra que o apóstolo Pedro, na sua primeira mensagem, houve aquela conversão em massa. Também a Bíblia fala sobre a cura daquele coxo lá na Porta Formosa, meus irmãos. Então veja, todos aqueles acontecimentos gerou uma ação tremenda que gerou este crescimento da igreja, trazendo almas, trazendo edificação. Então imagine, irmãos, o que Deus pode fazer por meio do crente. Aleluia! Esta atuação na vida do crente que vai gerar estas manifestações do Espírito, que vai gerar esses dons espirituais, dons de profecia, de revelação, de milagres, de prodígios, de curas, enfim, tantas coisas que Deus pode fazer. Mas veja, o nosso pensamento deve ser este, visando a um fim proveitoso. Aleluia! O mesmo Espírito, meus irmãos. Olha que interessante nós vermos isso, o mesmo Espírito que agia, que atuava no apóstolo Paulo, no apóstolo Pedro, em João. Este é o mesmo Espírito que está em nós. Aleluia. Então o objetivo, alguém pode pensar, então, irmão Paulo, por que não acontece nos nossos dias o que acontecia na igreja primitiva? Ora, nós precisamos desse despertamento, deste avanço, aleluia, desse chacoalhar de Deus, oh glória a Jesus, desse chacoalhar do Espírito Santo de Deus na nossa vida que vai nos despertar, que vai nos acordar para esta realidade. Quem sabe até aqui nós estávamos aí, quem sabe um tanto acomodados, satisfeito com aquilo que nós já recebemos de Deus, com a forma com que Deus já nos usa, estamos tranquilos, pensando assim, eu estou no Ministério da Restauração, uma igreja que guarda essa doutrina, daquilo que Deus tem revelado para os seus servos, estamos bem, estamos salvos, mas veja, Deus quer produzir, meus irmãos, Deus quer dar este crescimento para a igreja. Olha só, meus irmãos, estou aqui agora me lembrando daquela revelação que Deus deu para o nosso pastor, a respeito de que sairia um ramo, uma árvore, e sairia esses ramos aqui do sul, aqui de Porto Alegre, e esses ramos, segundo aquele anjo disse para o nosso pastor, que eles iriam longe, eles iriam alcançar aí os confins da terra. E temos visto realmente estas maravilhas de Deus, esta visão de Deus se cumprindo na íntegra
no nosso ministério. Mas veja, será que é só isso que Deus tem? Quem sabe Deus quer fazer muito mais, aleluia, quando se houvesse esta liberdade maior para que o Espírito Santo de Deus pudesse agir, aleluia. Eu creio, irmãos, eu tenho dito aqui, ministrando aqui na nossa sede, para os nossos irmãos aqui na nossa consagração de sábado, que não é apenas um conhecimento que nós estamos adquirindo, vamos saber tudo sobre dons espirituais. Não é somente esse o objetivo, mas para que haja esta ação do Espírito de Deus, aleluia, e que sejamos um canal de Deus para Deus nos abençoar e nos usar grandemente. Glória a Deus! Eu creio que enquanto eu estou falando aqui, os irmãos já estão sentindo aí a presença do Espírito de Deus. Quem sabe alguém que é usado na manifestação do Espírito está aí um pouco estacionado, parado, mas Deus quer te usar e nos usar para gerar este fim proveitoso. Aleluia! Então, este efeito da ação do Espírito, os dons espirituais. Agora, esse segundo efeito que nós vamos ver aqui é o fruto do Espírito. O fruto do Espírito, nós vamos ver aqui, meus irmãos, algo muito impressionante. É impressionante esta ação do fruto do Espírito, porque nós vemos que é uma ação própria do Espírito Santo que leva, que conduz o crente a ter este efeito maravilhoso da parte de Deus. Vamos ler. A Bíblia fala em fruto no singular e não frutos no plural. Porque essa é uma das diferenças entre as obras produzidas pela justiça humana instigada pela moral, educação, normas jurídicas, inclusive regras religiosas, e as obras produzidas pelo Espírito a partir do novo nascimento. Glória a Deus. Então vejamos, meus irmãos, que essa manifestação do Espírito leva o crente a ter uma vida santa no seu relacionamento com o mundo e com as pessoas. Isso denomina-se o fruto do Espírito. Então é comum as pessoas dizerem frutos, mas aqui nós estamos vendo que é fruto, é o fruto do Espírito. Então veja, esta ação do fruto do Espírito vai gerar, meus irmãos, uma transformação visível, notória na vida do crente. Aleluia, glória a Deus. Veja, esse fruto do Espírito, que é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Veja, todos esses itens do fruto, nós vamos ver aqui o do gomo, né, os gomos do fruto, nós vamos ver que ele vai agir trazendo na pessoa esta ação do Espírito, trazendo este amor, a paz, a longanimidade. O crente, ele vai sentir essa diferença. Então veja, ele vai sentir e as pessoas que estão ao seu redor não vão ficar impressionadas com a transformação. Então veja, vai haver uma transformação radical. Vai haver uma mudança tremenda. Uma pessoa irada, ela fica já mansa. Uma pessoa que não tinha amor, começa a ter amor. Uma pessoa que não era alegre, a pessoa sente paz. Antes a pessoa, né, não tinha domínio próprio, agora ele recebe isto da parte de Deus. Aleluia, glória a Jesus. Veja, é uma ação transformadora. Aleluia. Eu estava lembrando, meus irmãos, disto quando senti que recebi o novo nascimento, esta ação genuína da parte de Deus. É muito claro, irmãos, esta mudança. Até nós mesmos se apavoramos e ficamos até perplexos conosco mesmo, com ações que antes nós não iríamos agir daquela forma, mas, mediante a ação do fruto do Espírito, nós conseguimos agir. Então, se antes, numa situação, nós ficávamos bravos, entristecidos, teríamos outras reações. Mas agora, mediante o fruto do Espírito agindo em nós, o que acontece? Nós tomamos temos uma reação completamente diferente. Perceba, Jesus disse, por exemplo, aquele que, né, for ferido numa face tem que dar outra. Veja, ninguém jamais conseguiria ter uma reação dessa, de ser ferido numa face e dar a outra.
Mas mediante o fruto do Espírito, oh aleluia, a pessoa consegue. A pessoa não vai para a briga, não vai para a luta, aleluia, ele sofre o dano. Ele pensa no temor, sente um temor de Deus antes de fazer aquilo. Há esta ação de Deus. Agora, esta ação do Espírito Santo de Deus, por meio do fruto do Espírito, nós damos o exemplo aqui para que possamos ilustrar, é como uma tangerina ou uma bergamota, né, que tem esses diversos, que tem vários gomos que formam um único fruto. Então não é frutoso, é o fruto do Espírito com estes gomos. Agora, você com certeza já viu que quando você pega ali, por exemplo, a bergamota ou tangerina, né, nem todos os gomos são iguais. Pode acontecer, você quem sabe já se deparou com isso, que tem ali bem no meio, tem um gomo bem pequenininho, um gomo raquítico, um gomo bem pequeno, diferente dos demais gomos. Aleluia, glória a Jesus. Então veja, irmãos, assim também é esta ação de Deus na vida do crente. Deus poderia fazer com que nós tivéssemos todos os gomos de forma igual, na mesma proporção, poderia fazer. Mas Deus, ele nos concede desta forma e age desta maneira. Aqui a lição está nos mostrando que o resultado desta guerra determinará que a resistência a algumas virtudes do fruto seja maior para algumas do que para outras, pela preponderância da natureza terrena naquelas áreas. Então veja, de acordo com a concupiscência, a natureza terrena daquela pessoa, ele vai refletir também em relação a algum gomo deste fruto. Agora, eu penso, meus irmãos, que Deus, como eu já disse, Deus poderia fazer com que todos os nossos gomos fossem cheios. Nós podemos ter, vamos supor que sejam do nível 10, né? Então, 10 de amor, 10 de alegria, 10 de paz, 10 de longanimidade, 10 de benignidade, 10 de... Deus pode deixar todos os nossos gomos no nível 10. Mas eu entendo que Deus deixa, meus irmãos, esses gomos com essa intensidade diferente, com esses níveis diferentes, até mesmo para que nós possamos lutar, para que nós possamos guerrear, para que possamos ver quão terrível é a nossa natureza terrena, e nós possamos nos humilhar na presença de Deus, e termos experiências com Deus, e lutarmos e buscarmos graça de Deus, entendendo que nós não podemos nada sem Ele. Aleluia! E ali surge esta guerra, nesta guerra ferrenha, aleluia, glória a Deus, quando nós nos deparamos, nos confrontamos com nós mesmos, aleluia, esta é a pior guerra, podemos dizer assim, né? Esta luta, este confronto contra nós mesmos, de Senhor. Por exemplo, se o gomo que está em menor intensidade é o domínio próprio, aí nós se jogamos na presença de Deus, dizemos, Senhor, eu não consigo, Senhor, eu não tenho domínio próprio, toda vez que sou tentado eu caio, toda tentação, Senhor, parece que estou sem forças para dizer não, para resistir, para lutar em relação a uma determinada área da minha vida. Senhor, me dá domínio próprio, Senhor. Eu não consigo frear a minha língua. E ali fica o crente buscando. Aleluia, glória a Deus. Isso vai gerando o quê? Vai gerando um crescimento espiritual. Mesmo que até naquele momento ele não sinta esta intensidade, este nível crescer até mesmo de alguma maneira, mas aquilo vai funcionar como uma isca para ele buscar a Deus, para ele clamar a Deus, até que Deus possa dar plena vitória. Aleluia, glória a Deus, até que o momento que Deus alcança, que Deus então concede para este crente este nível ali naquele gomo em que ele está precisando. Olha só, meus irmãos, estamos vendo esta ação, essa atuação do Espírito Santo por meio do crente, gerando dons espirituais, por meio da manifestação dos dons espirituais, e agora também em relação ao fruto do Espírito. Mas aqui há uma observação ainda dentro deste tópico, que a justiça humana produz pessoas que são extremamente virtuosas em alguns aspectos, mas
completamente dominada pela carne em outras áreas da sua vida. Alguém pode pensar assim, olha, quem sabe alguém você já ouviu alguém falar isto, né? Por exemplo, aquela pessoa não é crente, mas ela é mais pacienciosa ou tem mais mansidão que muitos crentes, né? Então a pessoa pega aquela virtude, mas aquela pessoa é um amor de pessoa, olha só, como é que pode, ela não é crente, mas as atitudes de bondade dele são maior do que o crente. Aí começa a valorizar isto em relação a um crente que naquela área o gomo do fruto do Espírito está raquítico na sua vida. Mas veja, em contrapartida, aquela pessoa, quem sabe ela bebe, né? Quem sabe trai a esposa, enfim, muitos são ali as outras áreas negativas daquela pessoa que aparentemente em uma área ele é uma pessoa boa, uma pessoa bondosa, mas com certeza ele vai deixar a desejar em alguma outra área da sua vida. Agora veja, meus irmãos, a ação do Espírito Santo, aleluia, glória a Jesus, esta ação do Espírito Santo ela vai agir conjuntamente em todas as áreas da nossa vida. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Deus não vai deixar, irmãos, que nós venhamos ficar lá algum tempo numa situação, numa área, sem que Deus não haja, sem que Deus não trabalhe, não possa amoer, aleluia, a quebrar este vaso que está ali com algum problema, com algum defeito, com alguma coisa. Deus vai agir naquela área daquela pessoa, por meio de circunstâncias, por meio de situações que vão levar o crente a este confronto de si mesmo. O que vai ser aquilo? É Deus estimulando nele esta busca deste avanço e deste crescimento espiritual. Então veja, não vai ser somente numa área em que o crente ele vai ter esta ação do Espírito de Deus na sua vida. Não, mas também em tudo aquilo que Deus vai cercando ele e dando este crescimento, algo tremendo da parte de Deus. Agora, com certeza, irmãos, temos que dar liberdade, temos que ter essa entrega, aleluia, oh glória a Deus. Meus irmãos, há um tempo atrás, acho que uns 2 anos atrás, eu fiz uma cirurgia, e naquela cirurgia, antes da cirurgia, veio um doutor, um médico, anestesista, me deu um documento para mim assinar, né? Ali naquele momento não tem que ler muito, né? Mas eu vi ali que eu me responsabilizava e tal, por qualquer problema que pudesse estar ali e tal. Então veja, eu estava assinando aquele documento, dizendo assim, eu estou entregue, vocês vão fazer o procedimento, vocês, né, eu aceito esta anestesia, eu aceito vocês abrirem, vocês mexerem, vocês retirar aquele mal que estava no meu corpo. Assim também, meus irmãos, é com o Espírito de Deus. Deus quer fazer, Deus quer mudar, Deus quer transformar, mas temos que assinar esse documento, dizer, Senhor, eu aceito o teu tratamento, eu aceito a tua cirurgia. Glória a Deus, aleluia, bendito seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos avançar, meus irmãos, na lição, e agora veremos a diferença entre dons espirituais e fruto do Espírito. Vamos ver esta diferença entre os dons espirituais e o fruto do Espírito. Enquanto os dons do Espírito são formas de ação intermitente do Espírito Santo através de uma pessoa, o fruto é a manifestação da presença constante do Espírito na vida do crente. Veremos então, meus irmãos, que os dons do Espírito é uma ação intermitente, ou seja, ela não é constante, não é algo que faz parte da vida do crente, mas já a ação do fruto do Espírito é a manifestação, então, constante da presença do Espírito na vida do crente. Agora é importante, irmãos, nós lembrarmos e fazermos aqui uma ressalva muito importante, que muitas vezes, nas igrejas, as pessoas valorizam o quê? Valorizam o fruto do Espírito ou valorizam os dons espirituais? Valorizam
valorizam os dons espirituais. Ou seja, se a pessoa profetiza, se a pessoa ali prega a palavra de Deus, se a pessoa ela tem algum destaque na igreja, de certa forma, usado em dons, usado em curas, em milagres, né, ou na manifestação de língua estranha, enfim, a pessoa ela traz esse destaque e as pessoas têm esta tendência de olhar para ela e fazer um link, né, que aponta para um nível de santidade. É verdade. Então veja, aí a pessoa fica ali pensando, não, mas esse aí é um santo nome de Deus, essa é uma mulher de Deus, é uma profeta de Deus, é uma pessoa, como eu queria ser igual a ela. Quem me dera Deus me usasse como usa este irmão, como usa esta irmã. Mas veja, irmãos, os dons espirituais, eles não dão autoridade para ninguém, mas a Bíblia diz que pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Ou seja, um nível, podemos dizer assim, se é que podemos dizer, né? Um nível de santidade, mas a vida da pessoa, de consagração, de santificação na presença de Deus, ela não se dará pelos dons espirituais, mas pelo fruto do Espírito que vai gerar esta transformação na vida do crente. Na vida do crente que vai então se deixar levar por Deus, aleluia, por esta ação do Espírito Santo de Deus para transformar a sua vida. Então, olha, meus irmãos, há uma advertência aqui muito grande e é um versículo que me choca muito, é quando, por exemplo, a Bíblia diz que muitos naquele dia vão dizer, Senhor, em teu nome eu profetizei, em teu nome, Senhor, eu expulsei demônios, Senhor, em teu nome eu realizei muitos milagres. Qual foi a resposta de Jesus? Nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Então veja, irmãos, o que adiantou aquela manifestação dos dons espirituais? Não adiantou de nada. Embora que pudesse até haver algum crescimento na igreja, pessoas que eles pregaram, que eles foram usados por meio dos dons espirituais, essas pessoas, quem sabe, se converteram, tiveram um avanço espiritual por meio daqueles sinais de Deus na vida por intermédio daquela pessoa, mas ele mesmo perdeu a sua salvação. Ele mesmo acabou, então, deixando de lado aquilo que é mais precioso, que é a salvação da nossa alma. Eu gosto sempre de lembrar o caso de Sansão. A Bíblia diz que Sansão, ele deitou-se com a prostituta. Claro, aqui o exemplo ao extremo, né? Ele se deitou com a prostituta, foi lá e pegou o portão lá da cidade de Gaza nas costas, quem sabe um portão aí com mais de 2, 3 toneladas, saiu nas costas. Ele estava se inclinando para o pecado por meio daquele noivado e casamento com a Filisteia, e quando veio o leão, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apossou Sansão de tal maneira que ele matou aquele leão com as suas próprias mãos. Então veja, pode haver uma ação dos dons espirituais na vida do crente, mas a comunhão, a vida, o caráter espiritual pode estar corrompido, pode estar destruído. Então nós não queremos aqui agora desvalorizar a questão dos dons espirituais, não é, mas dizer para os irmãos que devemos ser usados por Deus. Devemos ser este canal de Deus na terra para a ação do Espírito Santo por meio dos dons espirituais, mas nunca nos esquecendo que nós devemos então procurar em Deus esta ação do fruto do Espírito. Aleluia! Esta ação do Espírito de Deus na nossa vida. Glória a Jesus. Glória a Deus. Avançando, meus irmãos, aqui, vamos agora para o último tópico da nossa lição de hoje, que é o tópico 4, que vai falar sobre a atuação do Espírito Santo na capacitação do crente. E aí nós vamos ver, então, duas partes aqui, que vai falar por meio dos dons espirituais e também por meio das bênçãos ou os dons capacitadores. O primeiro é por meio dos dons ministeriais, dos dons ministeriais.
Na primeira hipótese, temos os chamados dons ministeriais. Aqui não é o Espírito que age, mas ele capacita o crente a agir. A manifestação é do Espírito, mas do crente que foi capacitado para assim agir pelo Espírito Santo. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Isso está lá em Efésios capítulo 4, versículo 11 e versículo 12. Observe, meus irmãos, esta expressão, este início deste versículo. Ele mesmo concedeu. Então veja, o próprio Deus, então, ele age por meio do seu Espírito, concedendo, dando estes dons ministeriais para os seus servos, gerando, olha só, qual é o objetivo disso? O objetivo é o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço e, por fim, a edificação do corpo de Cristo. Aleluia! Então veja, esta ação do Espírito que capacita o crente a agir desta forma. Então vamos pegar aqui apenas 2 exemplos, o caso do pastor. Um pastor que ele age, meus irmãos, segundo estes dons ministeriais, nós observamos esta vocação extraordinária da parte de Deus. Veja, irmãos, como uma pessoa sem esta condição vai conseguir, meus irmãos, ter muitas vezes amor por pessoas que muitas vezes não estão ali, podemos dizer assim, para dar algum retorno, algum benefício. Não tem. Aquele pastor ele vai agir como um pastor que ele ama, que ele cuida das ovelhas. A Bíblia diz que o pastor, lá no Salmo 23, leva para águas tranquilas, para pastos verdejantes. O pastor renuncia à sua própria vida, ao seu próprio conforto, para ajudar alguém, para aconselhar alguém. Muitas vezes tendo que escutar, aconselhar, quem sabe muitas vezes sem horário, tirando o seu tempo da sua família para estar com aquela pessoa, se preocupa como se fosse o seu familiar, como se fosse seu filho, como se fosse sua esposa. Então, olha, irmãos, que coisa extraordinária isto. Alguém, na sua, podemos dizer assim, homem natural, ou o homem na sua naturalidade, não consegue fazer isso. Não consegue se doar para outra pessoa desta forma ou desta maneira, no sentido de que aquela pessoa não pode dar nada para ele em troca, não vai ter nenhum benefício, pelo contrário, muitas vezes a pessoa pode até ser ingrata, não dar o devido valor por o esforço daquele pastor, mas aquele pastor ele vai agir daquela forma por conta do quê? Por conta do amor que Deus dá para ele, por conta desses dons, ou deste dom ministerial que ele recebeu da sua função pastoral. O outro exemplo, o caso de um evangelista que ele ama as almas, ele chora, ele ora pelas almas, a felicidade dele é ver um batismo, aleluia. Não que para nós, podemos dizer assim, que não temos o dom ministerial de um evangelista, quem sabe de um profeta, de um pastor, de um mestre, mas para aquele evangelista aquilo tem uma intensidade maior, tem um valor maior por conta daquele dom ministerial que ele recebeu. Então ele está sempre preocupado em fazer evangelismos, em fazer cultos na praça. Não pode ver alguém ali se está na parada, já fala alguma coisa de Jesus. Está sempre envolvido no tocante à salvação de alma. O que é isso? Você é o evangelista. Aleluia. Agora, isso não é dele, esta aí é uma capacitação do Espírito que age no crente para que ele possa agir dessa forma. E isso vai gerar o quê? Vai gerar a edificação do corpo de Cristo. O corpo de Cristo vai crescer, vai avançar, vai progredir por conta desta ação, deste dom ministerial. Agora, no próximo item, nós vamos ver que a atuação do Espírito Santo na capacitação do crente por meio das bênçãos ou os dons capacitadores. Neste segundo caso, o Espírito dá bênçãos ou dons capacitadores, entre os quais a sabedoria para resolver os problemas cotidianos.
Isaías 11 e versículo 2, repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Olha só, meus irmãos, aqui está nos dando exemplo, entre os quais para a administração da igreja, para resolver problemas, para agir, trazendo este benefício tremendo para uma pessoa. Vemos aqui o exemplo, a lição está nos mostrando o exemplo de Salomão, que recebeu uma capacitação de Deus, aleluia, para resolver problemas, para estar ali. A Bíblia diz que ele pediu aquela sabedoria para estar então governando o povo segundo aquilo que Deus estabeleceu. Um outro exemplo que a Bíblia nos mostra é o caso de José do Egito, em que a Bíblia nos mostra que José teve uma capacidade, irmãos, extraordinária de administração, muitas vezes ainda nos nossos dias relatada por, podemos dizer assim, na maior classe, né, da administração, aquela forma com que José administrou aquele período de abundância e o período de escassez lá no Egito, das vacas gordas e das vacas magras. Nós vemos o que ali, meus irmãos? Uma ação do Espírito de Deus. Agora, isto, veja, olha só, isso partiu de Deus concedendo para aqueles homens para que houvesse esse benefício em relação, obviamente, agora estamos falando aqui sobre o povo de Israel. Olha, irmãos, o benefício. José chega a dizer que Deus o colocou naquela condição e com esta sabedoria para a conservação da vida. Aleluia! Ou seja, o mundo de então que estava passando por aquele momento teve a sua vida conservada, a sua subsistência, a sua existência conservada por conta daquela grande sabedoria que Deus havia dado para José. Então veja, irmãos, isto está à nossa disposição. Oh, glória a Jesus, aleluia. Isso está à nossa disposição. Deus quer fazer isso. Deus quer nos dar, nos dar esta sabedoria, estas bênçãos, esses dons capacitadores para que haja todo este benefício. E veja, e esta capacitação de Deus para que o projeto de Deus venha se estabelecer. Existe o projeto de Deus na nossa vida individual e existe também o projeto de Deus, podemos dizer assim, de forma global, em que Deus age. Vamos pegar o exemplo, o caso de Noé. Havia um projeto de Deus envolvendo a família de Noé, um projeto individual de salvação para ele e para a sua casa, mas existia também um projeto global em relação à arca para a salvação e para um projeto que Deus tinha de, a partir deles, fazer um novo tempo, um novo momento e acabar com aquele pecado, com aquela violência que havia naquele lugar. Agora veja, para que aconteça isso, para que haja isto, para que funcione, aleluia, para que Deus possa realizar estas coisas, nós precisamos então ter esta capacitação de Deus nas nossas vidas. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, que Deus possa olhar para a terra, que Deus possa olhar para nós e que nós possamos dizer para Deus: Deus, pode contar comigo. Aleluia, glória a Deus. Senhor, pode contar com a minha vida, pode contar com a minha família. Eis-me aqui, Senhor, me usa como tu queres, mas me capacita para fazer a tua vontade. Glória a Jesus. Vamos ler, meus irmãos, então a conclusão desta lição tão maravilhosa que nós aprendemos hoje aqui, a atuação do Espírito Santo e o crente. A conclusão da nossa lição diz assim: uma igreja realmente viva possui a manifestação do Espírito Santo sobre a vida do crente, por meio da vida do crente e mediante a capacitação dada pelo Espírito em cada crente. Precisamos buscar ardentemente todas essas atuações do Espírito Santo para que sejamos uma igreja poderosa. Oh, glória a Deus! Aleluia!
bendito seja o nome do Senhor. Meus irmãos, eu quero finalizar a nossa lição de hoje falando sobre a igreja de Antioquia. Irmãos, ali havia uma ação do Espírito de forma tão grande, a ação ali que a Bíblia fala de Paulo, de Barnabé, de Níger, todos aqueles irmãos que estavam ali nos dons ministeriais, nas bênçãos, nos dons capacitadores de administração. Era tão grande, meus irmãos, esta ação, essa atuação do Espírito Santo nos crentes da igreja de Antioquia, que a Bíblia diz que ali foi a primeira vez em que os crentes foram chamados de cristãos, ou seja, os que eram parecidos com Cristo. Cada pessoa olhava as pessoas ali que envolviam aquela sociedade da cidade de Antioquia, olhavam para os crentes e diziam, esse aí é um cristão. Por quê? Porque ele parece com Cristo. A vida dele, aleluia, o fruto do Espírito é de Cristo, os milagres são de Cristo, a passada é de Cristo, as atitudes são de Cristo. Glória a Deus. Nós vamos estar orando, pedindo que haja esta ação na nossa igreja, aí na sua congregação, na sua área, para que haja essa liberdade e esse desenvolvimento da nossa vida espiritual. Oramos ao Senhor. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós te damos graças, Senhor. Ó Deus, que coisa maravilhosa, Senhor, é a Tua palavra, esta lição, Deus, que o Senhor falou conosco. Senhor, que cada igreja, que cada congregação do Ministério Restauração, Senhor, possa ver esta ação como havia na igreja de Antioquia, Senhor. Levanta homens valorosos como Paulo, como Barnabé, Senhor. Deus, que estavam ali, Senhor, cheios do Teu Espírito, conduzindo o crescimento e edificação do corpo de Cristo, Senhor. Aleluia, Deus, e que na sociedade ali, Senhor, eles vejam crentes, não crentes comuns, crentes normais, crentes que dão escândalo, crentes, Deus, que as pessoas não querem ser cristãos por conta deles, Senhor, não, ao contrário, aleluia, que as pessoas olhem os crentes e vejam Cristo, e vejam uma vida transformada, com dons espirituais, com fruto do seu Espírito nas suas vidas, Senhor, Deus, e as pessoas possam ver, ali está mais um cristão, ali está um Cristo. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Senhor, age segundo a Tua graça e a Tua misericórdia. Que Deus abençoe os irmãos, aleluia, em mais esta aula maravilhosa, e depois também todos os nossos professores que estarão depois vendo, assistindo esta transmissão. Que Deus abençoe os irmãos em o nome de Jesus.